As árvores somos nozes. Lembra dessa? O que pouca gente sabe é que o tropeço do Zé Maria esconde, na verdade, uma história de muito trabalho e superação. De servente de pedreiro a empresário. E no meio disso tudo, um jardim em que as árvores... Somos nós. O vídeo você pode nunca ter visto. Já tem 12 anos. Mas a frase, essa com certeza você já ouviu. As árvores somos nós. Acho que a gente não tinha nem rede social ativa ainda. Eram e-mails, né, que eram disparados com esses virais, os primeiros virais. E até hoje as pessoas falam do As Árvores Somos Nozes, como se fosse uma coisa muito recente. Ninguém sabe mais nem de onde isso surgiu, mas continua replicando. Ninguém sabe, mas nós fomos atrás. A voz é deste homem, o Zé Maria. Ele não é músico nem cantor, mas decidiu gravar um CD. Por que será, hein? O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Antes, é preciso conhecer a história desse baiano simpático que chegou aos 17 anos em São Paulo. Eu saí, minha mãe sabia também, mas meu pai não. A vida na Bahia era dura, sem perspectiva. Terra, produção é muito pouca, não tinha incentivo de nada, nem condições muito de estudo. E lá, os filhos tinham que trabalhar na roça para ajudar os pais. Na capital paulista, logo conseguiu trabalho. Eu cheguei na casa da minha tia uma noite, no fim de semana. Na segunda-feira, eu fui com meu primo para trabalhar numa obra de servente de pedreiro. Ele era bom de serviço, muito rápido no que fazia. Eu produzia 1.000 metros de massa no mês. Desafiou o patrão. Vou mostrar para esse cara quem sou eu. Aí ele me levou para fazer um forro e falou, ó, se você conseguir tirar os pontos, nivelar durante o dia, eu te promovo como encarregado. Foi aprovado. Mas, em vez de assumir o cargo, pediu outra oportunidade. A partir de hoje, eu quero ser o seu empreiteiro, quero pegar o teu serviço. Por quê? O serviço de empreiteiro, eu pegava o preço que eu ia pagar para mim e mais o lucro da empresa. Aí eu falei, eu vou trabalhar como empreiteiro. E foi assim que eu comecei. Chegou a ter 250 funcionários trabalhando para ele. E aí fomos pegando muita obra de empreiteiro. A obra de empreiteiro eu se tornei o maior empreiteiro na época em São Paulo. Mas, no meio do sucesso, uma doença. E eu passei 3 anos entre a vida e a morte. Era mais no hospital do que na minha casa. Um cisto? Em que lugar? No comando do corpo. Então eu tinha, o meu braço caía, minha perna, tinha convulsão, essas coisas. A história de gravar um CD começou aí. Após um tratamento, Zé Maria se recuperou e as músicas eram uma forma de agradecer pela cura. E eu comecei a escrever. Eu nunca tinha escrevido uma música. Eu levantava de manhã cedo e escrevia aquilo que eu vivi naquele momento, as coisas, fui falando. Ele foi gravar, mas não era músico nem cantor, lembra? Aí fomos pro estúdio. Falei, Rafael, não canto, não sei, tal, mas vamos cantar, vamos. Aí ele falou, não, você não vai conseguir, não tem jeito. Aí nós combinamos que o Marco Antônio cantaria sozinho e no meio das músicas eu criaria orações clamando, falando em oração. O jardineiro. Daí vem a parte que a gente conhece e não cansa de rir. Somos nós. Vamos devagarinho que a gente consegue. Na hora, na minha cabeça, quando eu falava nós, eu estava querendo dizer no plural, alcançar a humanidade. É uma frase difícil, tem um monte de S nessa frase. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Tem muito S, é muito fácil você misturar uma coisa com a outra. E as árvores? E as árvores? E as árvores? Árvores.
Árvores. Árvores. E o Zé garante, tá tudo bem rir desse erro. Nem ele se aguenta. Então ele ficava ansioso para gravar essa frase. E aí eu fiquei falando, e ela repetia. E aí cada vez que eu ia falar árvore, saía árvores. E enrolava mais. E aí que você ficou falando, você começou a travar. Aí eu falei, tá dando um câmbio aqui. Aí tem hora que dá um câmbio aqui, que enrola tudo. O vídeo teve milhões de visualizações. Pudera. Já tá enrolando tudo, calma. 85% dos brasileiros dizem curtir memes na internet. E 79% compartilham o que é engraçado. Mas o autor de um dos virais mais antigos do Brasil não ficou muito famoso. Até uns anos atrás, se você virava meme e você era uma pessoa desconhecida, uma pessoa que não era famosa, você não ganhava muita coisa com isso, né? Você aparecia, as pessoas davam risada, sua família sabia, os amigos riam. A mulher do Zé Maria até hoje dá risada. E as árvores somos nós. Eu só tô rindo porque você riu. Eles se casaram depois do meme. O nome dela é Neurenice. Bom pra destravar a língua, né? Vou chamar o Zé Maria aqui porque ela disse que o nome dela, ela também fica observando que às vezes ele tem dificuldade. Zé Maria, vem aqui, Não, por agora favor. ele agora não embaraça mais Mostra não, né, pra amor? ela aqui do lado dela que você fala o nome dela direitinho. Ué, eu não falo teu nome? Neurenice? Agora ele fala, ensaiou bastante. Dessa união veio o Davi. O Davi fez questão de ficar aqui do seu lado. É assim sempre. Sempre. Pra dormir, no meu colo, chega, põe na cama, acorda, vai pra minha. Sempre. Quantos anos ele tem? 8 aninhos. 8 anos? É. Com síndrome de Down. Segundo grau. Vocês descobriram durante a gravidez? Não, no dia que nasceu. No pré-natal não deu pra ver. Não deu. Quando nasceu foi uma surpresa. Mas isso é um presente de Deus. Mas antes de se tornar esse menino alegre, Davi deu um grande susto nos pais. Ele tinha síndrome de West, uma doença que afeta o cérebro. É muito importante. Foi um pavor, né? E aí, mas levamos ele ao médico. Passou por uma grande luta. Depois de 45 dias em coma, teve que fazer uma cirurgia. Na vida profissional, ele também enfrentou desafios. Eu cheguei muito ingênuo. Então, todo mundo que eu conhecia, eu achei que todo mundo era honesto. E aí a gente fizemos muitos serviços, por exemplo, os últimos, a gente tivemos um prejuízo muito grande. A empresa está se reerguendo depois dos calotes. Nada que intimide Zé Maria. Aí você trupicou, você tem que cair, bater a poeira e levantar. Ele é um homem do bem. Por isso mesmo, não é de guardar mágoa, mas confessa. Há 12 anos, ficou bem chateado. A minha discussão com o Rafael, que eu não estava preocupado com que o pessoal ia ver o erro de português. Essa a frase tinha que aparecer. Quando eu vi o CD sem, eu falei, não, você não pode tirar. Porque essa é a frase da oração principal. As aves somos nós. Tanto ver trovão quebrar a noite, oiê. Rafael Altério é o dono do estúdio em que Zé Maria gravou as músicas. Os dois não se falaram mais. Até hoje.